Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do IEPREV Talk, o seu podcast de Direito Previdenciário do IEPREV, comigo, Amanda Faria Mapa. E hoje eu tenho o prazer de receber uma advogada linda, maravilhosa, professora. Quem está nos ouvindo no Spotify depois tem que seguir ela na rede social que ela vai deixar aqui pra gente, para vocês acompanharem e saber essa trajetória linda que a gente vai conhecer um pouquinho aqui hoje. Eu sempre fico muito feliz de receber mulheres fortes, mulheres do Previdenciário aqui. Um prazer receber a doutora Rafaela Cosme, que é advogada, bacharela em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pós-graduada em Direito Constitucional, pós-graduada em Direito Previdenciário, em regimes próprios de previdência também. Hoje ela é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Um prazer ter uma representante do IBDP aqui. Além de professora, ela é autora de artigos e uma palestrante também maravilhosa, diretamente de Natal. Um prazer recebê-la, doutora. Muito bom estar aqui com vocês hoje, doutora Amanda, estar aqui no IEPREV Talks. E primeiro parabenizar por esse projeto incrível, né, que vem trazendo aí grandes nomes do direito previdenciário. É sempre uma alegria participar e aceitar todos os convites que são propostos por vocês, esse instituto que eu tanto admiro, né, e que há tantos anos acompanho. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Nossa, o prazer é nosso. Eu já vinha te mandando mensagem que eu estava ansiosa para a gente conversar. Eu sempre fico muito feliz de ter essa representatividade feminina, de ver, né, mulheres maravilhosas, acompanhar os seus passos. Te sigo nas redes, vejo que está sempre participando também de simpósios, congressos. E eu fico muito feliz de ver, né, o quanto nós mulheres podemos, né, e o quanto temos conseguido, mas isso não foi sempre assim. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão de gênero hoje, que vai ser a nossa temática principal, mas antes disso eu quero conhecer quem está por trás desse currículo maravilhoso, claro, porque, né, o currículo a gente vê nos palcos, a gente ouve, mas eu quero conhecer um pouquinho da história da doutora Rafaela, que eu já fiquei sabendo que tem um pezinho lá no rural, lá no agrícola, né? Conta pra gente, doutora. Bem, realmente é uma temática muito importante que a gente precisa trazer, né? Hoje nós temos um grande número de advogadas previdenciaristas, de professoras que se dedicam ao estudo dessa matéria. No entanto, sabemos que nossa história e toda a trajetória feminina passou por muitos percalços e ainda enfrenta diversas dificuldades, inclusive quando tratamos das nossas demandas diariamente. Mas trazendo um pouquinho da minha história, da minha formação de mulher, da minha formação também enquanto profissional e dessa minha ligação com o mundo rural, né, do trabalho, do estudo na área da agricultura familiar, dos segurados especiais. Bem, eu sou filha de duas pessoas que nasceram no mundo rural, né? Os meus avós, tanto paternos quanto maternos, são agricultores. Na década de 70, fugindo de um período de estiagem muito grande no Nordeste, o meu pai ele se muda para o estado do Ceará, em busca de trabalho, em busca de emprego. E ali, naquele momento, já com 3 filhas, né, minha mãe mais uma vez engravidou, e uma mulher que eu tenho grande admiração, com 3 filhas, e engravidou da 4ª, que sou eu, e mesmo assim, cursou a universidade ficava a 70 quilômetros da área rural que ela residia, ia e voltava todos os dias, né? E conseguiu formar-se em pedagogia, né? Mas sempre vinculados ali à área rural, meu pai continuando trabalhando em fazenda. Na década de 80, nós voltamos ali mais ou menos no ano de 84 para o Rio Grande do Norte, né? E eu cresci ali ainda com muito contato por ter tios e avós nessa área, sempre com muita admiração por esse trabalho. E desde muito cedo eu entendi que eu gostaria de fazer direito. Quando a gente começa a fazer os exames, né, para ver qual carreira seguir, era sempre algo que vinha muito fácil. Sempre fui apaixonada por humanas. E decidi, então, prestar vestibular naquela época, ainda vestibular, e passei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
E o campus para o qual eu passei, ele ficava no sertão nordestino, na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. Muitos colegas até atribuem sempre, me vêm falando com muita paixão. É um lugar cheio de adversidades, em razão do tempo, né, do clima, em razão de ser uma terra seca, árida, mas traz muito claro essa possibilidade que o homem tem de se reinventar, de quanto o homem ele consegue retirar ali da seca, do chão árido, um fruto, né? E isso sempre me encantou muito. Após a conclusão do curso, né, eu estagiei muito tempo no fórum, passei por 3 greves na Universidade Federal, então meu curso estendeu um pouquinho. Eu conheço bem disso, também venho da Universidade Federal e é inerente ao estudo na universidade pública, mas claro que tem todo o bônus também, né? Um ensino de muita qualidade. E o INSS, ele ficava na frente do fórum. Da cidade de Caicó. Lá em Caicó. São quantos quilômetros de Natal? Fica 300 quilômetros de Natal. É bem longe, é chão. Hoje eu tenho um escritório em Natal e ainda tenho um escritório em Caicó. É mesmo? Você mantém, então, esse contato com Caicó? Mantenho o contato. Falo que é minha paixão, grande paixão. Que legal. A gente volta para se reabastecer. Assim, que legal. São os clientes realmente segurados especiais. Em Natal, a maioria é servidor público, profissionais autônomos, empresários. Mas em Caicó, eu ainda tenho muito contato com o público de segurados especiais. Então, ali naquela época, eu sempre tinha um contato, porque o pessoal procurava resíduos de benefícios previdenciários na assistência gratuita no fórum. Ah, sim. Bem como outros pedidos. Então, eu comecei a frequentar muito o INSS. E tive um contato com o processo administrativo previdenciário. E esse é o grande motivo de hoje, mais de 80% da minha advocacia ainda ser voltada para o processo administrativo. Que legal, que legal. Tive sempre esse contato muito próximo com os servidores. Nossa, que interessante saber essa história. E eu acho que, do que você falou, a gente vê muito que nada é por acaso. Nada. Né? Nada, assim. Eu falo sempre isso, que nenhuma folha cai da árvore sem que Deus queira. Está tudo nos planos. Talvez não nos nossos planos, mas nos planos dele está. E lá na frente, quando a gente, né, não termina a caminhada, mas, enfim, tá no meio da caminhada, você olha para trás e foi por isso. Você entende por que foi desse jeito, né? E hoje, ouvindo a doutora falar, né, sobre o segurado especial, a gente vê o quão essa ida para Caicó fez a diferença nessa trajetória. E o melhor ainda é ver que você não abandonou a população de Caicó, que continua prestando essa assistência lá. E com relação ao segurado especial, hoje nós estamos fazendo a gravação aqui, né, no ano de 2024, aqui na capital mineira. E a doutora vindo, né, com essa vivência do Ceará, mas também de Rio Grande do Norte, principalmente, né, que mudou muito jovem do Ceará. A doutora vê uma especificidade, assim, algum detalhe, alguma coisa que acontece mais, por exemplo, no interior do Nordeste que a gente não vê em outras regiões com relação ao segurado especial? Ou as dificuldades são as mesmas, a documentação é a mesma? Como que... Eu tenho muito essa curiosidade, assim. Um fato que chamou muita atenção, principalmente esse ano, foi após as enchentes no Rio Grande do Sul. Muito ouvimos falar sobre a dificuldade em encontrar aqueles documentos que a água levou. Né? E eu falava sempre que esse é um problema que nós já enfrentamos há muito tempo, porque nós não conseguimos trabalhar ao longo dos anos com a formação desse conjunto probatório. No Nordeste, as pessoas elas foram orientadas a filiar-se ao sindicato rural, dos trabalhadores rurais, ou à colônia de pescadores. Em alguns lugares, a gente não vive tanto o extrativismo, é pouco, e ainda quando há o extrativismo, diferente do Norte, eles terminam realmente buscando o sindicato de trabalhadores rurais. Mas esse conjunto probatório sempre foi muito escasso, em razão da dificuldade de acesso a contratos bancários, porque, na maioria das vezes, a posse da terra vem de um contrato de comodato. Outras vezes, quando há um contrato de comodato, porque na maioria das vezes não há. Em relação às mulheres, a dificuldade já começa ali, porque muito tempo ela depende do pai.
Quando passa o momento do casamento, os documentos são todos firmados, escriturados no nome do esposo. Então, há sempre essa dificuldade. Em relação ao Sudeste e Sul, há uma venda da produção, há o bloco de notas, né? A gente sabe também que quando a gente fala de Minas Gerais, são realidades múltiplas. Então, porque nós temos uma parte ali que já está próxima à Bahia, que vem muito, se assemelha muito às dificuldades que nós temos. Mas, então, nós, diferente do Sul, nós não temos esse conjunto probatório, né? Então, é muito raro termos com essa discussão em relação que não se baseie também em testemunhas, em provas testemunhais. A prova testemunhal ela é essencial para os trabalhadores do Nordeste. Então, o que a gente vem realmente buscando muito a volta da justificação administrativa nos processos, que pela falta de servidores deixou de ser feitas, entrevistas rurais que deixaram de ser feitas, né, ali desde 2017. Então, há muitas dificuldades, mas eu acredito que o que assemelhou bastante foi pensar o que fazer quando faltam documentos. Essa pergunta que tanto foi feita é algo que nos leva também a pensar como vai ser daqui para frente, essa comprovação do exercício da atividade rural. É porque muitas vezes a gente vê o INSS evoluindo tanto, principalmente com a questão da virtualização, né, que hoje está muitos benefícios robotizados, não faz nem análise pelo segurado, e a gente vê a coisa avançando, mas não é em todo lugar que isso está acontecendo, né? Então, muitas vezes eu tenho feito bastante crítica nesse sentido, em coisas que eu escrevo, que eu falo, que o INSS está dando grandes passos à frente da tecnologia, mas está deixando algumas pessoas para trás, né? Porque realmente hoje em dia ainda existem muitas pessoas sem acesso à internet, sem acesso ao aplicativo, sem conseguir, por exemplo, registrar um contrato num cartório. Isso tudo são coisas que são caras também. A gente também tem que pensar isso. Não que se exija que o segurado especial seja uma pessoa hipossuficiente, não é isso. Mas são coisas que vão gastar, né, para registrar um contrato, reconhecer uma firma. E não só isso, se deslocar até lá também. Porque o cartório não é todo subdistrito ali que tem, então muitas pessoas estão distantes. Tanto é que antigamente, hoje, né, as coisas, né, estão dando para, mas antigamente eu lembro de uma história interessante que minha família é origem toda rural também, do interior de Minas, e os meus bisavós, que eram rurícolas, inclusive meu bisavô, na verdade, ele trabalhava mais no garimpo. Eles tiveram uma filha e tal, e aí o pessoal do cartório ia de tempos em tempos lá para fazer aquele mutirão, igual o mutirão de casamento, que hoje em dia era mutirão de registrar as crianças. Aí o pessoal do cartório foi e registrou a criança, Olga, tá. Só que essa criança veio a falecer pouco tempo depois, né, aquela assistência, aquela saúde precária e tal. E aí nasceu uma outra filha, daí 1 ano e meio, uma outra filha. Ficou com aquele registro. Não, vamos usar esse aqui mesmo, é a Olga e tal. E aí, ela ficou, a Olga e tal, só que ficou com a data de nascimento, assim, 1 ano e 8 meses de diferença do que seria o real, mas ela também nem sabia a data correta, que era a data que ela tinha nascido, justamente por essa precariedade. E veja, isso eu tô falando, não é tanto tempo assim, né, do meu bisavô, não é uma coisa... E olha, registrar uma pessoa em nome de outra, isso era até normal na época, acontecia isso muito, aconteceu na minha família, na família dos vizinhos e tal, até porque a mortalidade infantil também era muito alta. Então, a gente vê que o campo rural no Brasil é muito grande, primeiro, e a gente vê também que muitas vezes o INSS e muitos advogados também estão a par desse mundo, né? Justamente por já nascer na cidade, estudar na cidade, não ter essa oportunidade que a doutora teve de ver a realidade, de ter esse contato. Isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Como você bem disse, doutora Amanda, é um Brasil cheio de especificidades. No meu escritório, nós temos um procedimento que é a inspeção antes do ajuizamento da demanda. E quando eu posso, eu faço essa visita às comunidades, ao local em que aquela pessoa mora. Que legal! Para que eu possa ter uma conversa com os confinantes, para que eu possa saber a distância daquela cidade até a zona rural,
que eu possa ver como é feito o plantio, a colheita, o armazenamento de grãos, e cada vez mais nos munirmos de provas, de argumentos, para poder realmente elevar o nível do debate quando tratamos de segurados especiais. Esses dias eu visitei uma comunidade que todos os documentos da parte, eles ficavam numa cidade do Rio Grande do Norte. Essa cidade fica a 30 quilômetros dessa zona rural. Enquanto que tudo da vida deles, eles resolvem numa cidade que fica a 10 quilômetros, mas essa cidade fica localizada na Paraíba. Então, eles formaram todo o conjunto probatório deles de prontuário médico, cadastro de vacina, o CAF, as escrituras, todas voltadas nesse cartório aqui, enquanto que, a escritura estava no Rio Grande do Norte, enquanto que todos os outros documentos estavam na Paraíba. Como se a vida estivesse acontecendo na Paraíba. Exatamente. Nossa. Então, assim, quando o processo chegou no judiciário, eu estava recebendo esse processo já com a negativa, então, realmente, claro, houve uma falha também no profissional que instruiu, que não trouxe essa situação tão de forma clara ao magistrado. Mas veja como são realidades bem diferentes. A situação, como bem você pontuou, o sinal de internet. Tem cidades, tem comunidades que o sinal de internet não chega, as pessoas não sabem lidar ainda com o smartphone. Então, depende que outras pessoas utilizem isso. E a gente está falando de um Brasil que tem comunidades que sequer ainda tem água, que depende de abastecimento de chuva com cisterna, né, para armazenamento dessa água. Então, é preciso ver que o sistema, ele evoluiu bastante, traz muitas facilidades, mas ele é um sistema que foi criado e não foi observado que tem uma população que não tem educação digital ali para utilizar aquele sistema. O que traz alguns prejuízos também, porque nós sabemos que, muitas vezes, essas pessoas, o único acesso que elas têm no meu INSS são com pessoas que vão em busca desses processos e que não conseguem também, muitas vezes, retratar a realidade daquele processo, fazem um processo, às vezes, que não é tão bom, né, e terminam prejudicando todo o núcleo familiar ali, né. Há esse acesso, essa dificuldade de acesso à educação, há dificuldade de acesso à educação digital. A gente vê que nessas comunidades a educação ela vem de forma tardia, naqueles grupos de educação de jovens e adultos, né? Então, leva muito tempo para que essas pessoas possam realmente ser inseridas em sociedade. E é muito importante essa conscientização da educação digital e também uma consciência previdenciária, porque o segurado especial, ele é amparado não só no momento da aposentadoria, mas ao longo da vida também. E eu acho que há um grande desconhecimento disso, né? Dos outros benefícios que o segurado especial tem direito, né? O salário de maternidade, auxílio por incapacidade temporária, enfim, coisas que podem ir e que vão acontecer ao longo da vida e que também, se a pessoa requerer, às vezes vai ajudar lá na frente na aposentadoria. Ainda tem isso, né? Esse conjunto probatório que viria do próprio INSS, do cadastro do INSS para ratificar esse tempo, muitas vezes fica esquecido pela falta de conhecimento, pela dificuldade no acesso aos benefícios. Pois é, e aí, dentro desse cenário todo, que a gente já está contextualizando aqui, que é um cenário complexo, que é um cenário que não é fácil da realidade de muitas pessoas, ainda tem a questão da perspectiva de gênero. Explica pra gente, né, pra quem nunca ouviu falar, pra quem não sabe, do que se trata quando a gente pensa em perspectiva de gênero? O gênero, né, a gente precisa analisar ele como uma construção, né, de tudo aquilo que ao longo da vida de um homem ou de uma mulher vem sendo inserido ali naquele contexto do que ele vive, do que as pessoas esperam daquele gênero, né? E todas essas experiências vividas e todo o que a sociedade constrói, ela termina sendo parte daquele si. Quando nós tratamos de previdência e gênero, nós passamos a ter um estudo realmente mais detalhado a partir do ano de 2020. Né? Nós sempre vivenciamos isso diariamente, né? A dificuldade que é para a mulher, principalmente quando a gente trata de seguradas especiais, quando nós tratamos também da mulher em casos de aposentadoria especial, quando os trabalhos ali estão relacionados, por exemplo, ao trabalho na indústria, sempre se tem a ideia de que a mulher fica com um trabalho mais leve, né? Então, tudo isso nós tivemos uma evolução, passamos a estudar melhor, a ter
uma dedicação maior a partir de 2020, quando, por meio de um grupo de estudos, né, a JUF, ela decidiu criar uma cartilha, né, para julgamento com perspectiva de gênero, a cartilha JUF Mulheres. Foi lançada no ano de 2020 e chamou a atenção realmente do CNJ, né, que decidiu no ano de 2021 criar o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E em 2023, o protocolo, por meio da resolução 492 de 2023, ele torna-se uma diretriz para que magistrados e magistradas julguem esses processos sob essa perspectiva de gênero. E traz pontos muito interessantes para todas as áreas do direito. Ele não está restrito à área previdenciária, né? Nós temos ele no direito das famílias, no direito penal, em todas as áreas. Mas no direito previdenciário, ele cuidou muito quando se trata de seguradas especiais. Há no protocolo de gênero, por exemplo, uma indicação sobre as perguntas que não devem ser feitas em audiência, como se o trabalho da mulher é um trabalho pesado, se ele é um trabalho leve, perguntas do tipo, a senhora utiliza enxada ou não utiliza enxada? Então, o protocolo ele determina que o trabalho da mulher ele não seja analisado sob a perspectiva do trabalho do homem. Então, o trabalho da mulher tem que ser analisado de acordo com as suas possibilidades. E um ponto importante, o que é trabalho? Então, quando se trata de segurados especiais, muitas vezes aquele trabalho de debulhar o milho, de tirar o feijão da vagem e de empacotar o feijão, ou de produzir comidas com aquele milho, a pamonha, a canjica, se aquele trabalho é ou não trabalho. E que nós sabemos que sim, que faz parte da dinâmica do grupo familiar. É comum que, durante o plantio e a colheita, a mulher participe daquele processo. E também que aquele produto ele seja beneficiado e que ele, com a venda daquele produto, a mulher possa comprar um calçado, comprar outros alimentos que não produz, que possa servir também ali, muitas vezes, para fomentar o próprio trabalho agrícola, comprando máquinas, comprando novas sementes. Possibilitam, muitas vezes, que um filho daquele grupo familiar vai estudar, vai fazer uma faculdade. Então, a venda desse produto... E isso já é um avanço que vem desde a Lei 11.718, que possibilitou às famílias, aos grupos familiares rurais, produzirem, exercerem outras atividades, como artesanato, como atividades turísticas por um período determinado. Então, o legislador ele sempre esteve atento às mudanças, assim, a gente pode dizer. Estávamos ali desde a 8.203 de 91 até o ano de 2008, sem grandes evoluções. Mas 2008 é um marco para a questão da agricultura familiar. Então, hoje nós temos no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero um olhar diferente sobre esses processos e é algo que a advocacia deve estar muito atenta, né? Para sempre provocar para que ele seja realmente analisado. Não é uma imposição, mas é uma diretriz com recomendação do CNJ. E é muito importante esse ponto que você falou, a advocacia saber isso e se apropriar disso, porque muitos magistrados, infelizmente, não acompanham essa revolução, essa mudança, porque é uma mudança total na perspectiva de olhar. Quantas vezes eu tive clientes que foram perguntadas exatamente isso? Mas você pega a enxada? Você capina o pasto? Né? Como é que você faz para carregar a produção, então? Né? Justamente subjugando o físico da mulher. Né? Você não tem condições de fazer o que você está falando que faz, ou que só isso seria o trabalho rural. Quando não. Né? Apesar de que tem mulheres que fazem isso também e que conseguem fazer isso, mas tem uma outra parte do trabalho que é tão importante quanto, ou até mais importante, e que não vem sendo reconhecido como trabalho rural. E hoje, ainda em 2024, tem muitos magistrados que ainda não se deram conta disso, e aí cabe ao advogado ir por esse caminho de aplicação do protocolo, e não pelo contrário, de tentar
induzir a mulher a se colocar, porque isso era o que vinha sendo feito, era isso. Até a gente ter essa mudança no olhar, era a indicação. Olha, se você vai falar que você planta, que você colhe na entrevista, você vai falar que você pega na enxada, você vai lá trabalhar na semana, bate muita enxada pra você chegar com a mão calejada, que o juiz vai pedir pra olhar a sua mão. Eu já te quantas vezes? Isso já aconteceu comigo em inúmeras audiências, né? Do juiz realmente pedir pra ver, pra saber se o trabalho dela como rural é igual ao do marido. A verdade é essa. E não é uma tarefa fácil. Eu falo muito que essa tem sido uma linha de pesquisa que eu venho me dedicando a estudar, realmente quanto nós podemos analisar o trabalho da mulher nesse grupo, né? Qual a dinâmica, qual a parte da mulher toda essa dinâmica do trabalho da agricultura familiar e como ele pode ser evidenciado e realmente caracterizar o que é trabalho. E essa cultura realmente, né, que nós advogados fomos criados, é realmente cultural, porque nós sabemos que estereótipos hoje são nossas principais barreiras ao começarmos a redigir uma peça, né? Há sempre um prejuízo, né, por parte dos magistrados na figura do agricultor e da agricultura. E quanto nós precisamos hoje conhecer esse lugar, essas inspeções que eu falo, porque eu gosto sempre de me antecipar. No Rio Grande do Norte, nós temos inspeções que são feitas por assistentes sociais. Então, por isso que eu gosto de ter já as fotografias. Dentro do processo judicial? Eu faço dentro do processo judicial. Eu falo das assistentes sociais. Acontece mesmo no processo judicial. Então, o juiz, antes da audiência, ele determina que o assistente social vá à propriedade lá em que eles residem e faça esse estudo. Então, antes de eu ajuizar, antes de eu requerer realmente o processo na via administrativa, seja uma segunda vez, eu faço esse estudo. Eu falo que nós precisamos conhecer não só o nosso cliente, a realidade dele, como o magistrado que julga o processo. Há um jurista americano, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas ele fazia muito isso. Ele dizia que antes de ir à corte, precisava conhecer os julgadores, quem iria julgar o seu processo, inclusive a vida pessoal dele, porque dali ele conseguia tirar quais eram as perspectivas dele, quais eram as convicções, como era a formação dele, até mesmo intelectual. Então, hoje, além de conhecer essa realidade, o advogado ele precisa também conhecer o magistrado que o julga. Então, por isso que ele já sabe. O magistrado vai fazer essas perguntas, vai pedir para ver isso, então ele meio que prepara o cliente para que ele se adeque ao que o magistrado espere. Para dançar conforme a música. Para dançar conforme a música. Eu já vi situações de colegas que falam, você vai sair do campo e vai direto para a justiça para ir fedendo, com mau cheiro, para que o juiz veja que você saiu direto da plantação. E isso é tão humilhante, tão degradante para a parte que vai para a justiça, porque ele sabe que vai encontrar um magistrado. E aquele momento é dele botar a melhor roupa dele. Mas ele fica ali. Eu já vi situação de segurados passando realmente por dificuldades. Olha, eu vou confessar aqui, hein? E vai ficar gravado. Não cheguei a esse ponto, mas eu já advoguei para um sindicato dos trabalhadores rurais. E, gente, as trabalhadoras rurais é o que você falou. Quando vai à cidade, é o momento de ir à cidade. E a cidade no fórum, então, na justiça. E aí, chegou, marcamos, era uma audiência, né, para aposentadoria rural. E a dona Maria, né, o nome fictício, chegou lá. Gente, mas ela chegou tão bonitinha. Ela fez escova, que ela mesma fez, a filha dela fez. Ela fez a unha, ela chegou lá com a unha vermelha feita. Ela colocou todos os brincos, todos os colares que ela tinha, porque ela era o momento, era o dia da aposentadoria, né? Na perspectiva dela, aquele momento, chegou com o sapatinho. Eu falei, dona Maria, pelo amor de Deus, esse esmalte vermelho, vamos tirar um pouquinho dos colares e tal. E isso, gente, quando eu comecei a minha advocacia há 15 anos atrás, e hoje eu vejo o quanto tinha de preconceito já na minha perspectiva. Isso. Já de olhar para ela e falar, olha, o juiz não vai gostar disso. O juiz não vai te ver como trabalhadora rural. Por quê? Porque eu não estava vendo ela como trabalhadora rural. E a gente virar essa chave é muito complicado. Bem complicado. É bem complicado. E o protocolo, ele traz muito a questão dos estereótipos e dos prejuízos. Que o juiz, ele deve abster-se desses pré-julgamentos,
O Diego Xuxa, ele fala muito bem isso, né? São prejuízos inautênticos. Então, o nosso trabalho, ele torna-se cada vez mais difícil, porque nós temos que lidar com o judiciário, que ele também já espera, ele já tem uma figura formada do que ele espera de encontrar na audiência, no processo. E quando foge, e eu falo quando foge um pouquinho, porque eu lido com situações diárias, como a senhora deve ter também, se ele tem uma moto CG 1990, se ele tem um carro que é um carro, eu já me deparei com a situação, uma Pampa que esse carro sequer é mais fabricado, acho que é pela Ford. Então, assim, o carro tem mais de 40 anos que não é fabricado. E que é um instrumento de trabalho. Porque é um instrumento de trabalho dele. Porque uma moto hoje substitui um cavalo. Substitui um cavalo. Nós sabemos isso. Então, assim, são discussões que eu tenho que estar o tempo inteiro brigando para garantir um benefício. Eu tenho situações de segurados que receberam 4 benefícios por incapacidade ao longo da vida, tiveram reconhecido o período de atividade de segurado especial, e na hora da aposentadoria, em razão de ter uma moto, não vai ser considerado porque tem uma moto. E é um tipo de discussão que não deveria sequer existir. Então, quando nós trazemos esse campo, e aí vem 2 situações que são, acredito hoje, as mais complexas, que é quando o homem ele exerce uma atividade urbana ou quando a mulher desse grupo familiar exerce uma atividade urbana. Tocou no ponto muito, realmente. Porque se o homem, a mulher, exerce a agricultura familiar ou a pesca ou o extrativismo, e o homem, por exemplo, exerce a atividade de motorista, mesmo que receba um salário mínimo, a discussão sobre a indispensabilidade daquela renda para o sustento do grupo familiar, ela toma proporções que, diante de uma economia que um salário mínimo mal dá para custear a alimentação básica, ela se torna realmente algo que nos admira, a dificuldade em conceder um benefício previdenciário de um salário mínimo quando o outro cônjuge recebe um salário mínimo. E mesmo você tendo provas. Por mais que você tenha provas documentais, então esse trabalho... Nós vemos um movimento da Advocacia Geral da União para descaracterizar esse trabalho. O que é tão... Eu tenho clientes que, na região norte, por exemplo, que as mulheres... A colheita da andiroba e a produção do óleo da andiroba. São cooperativas de trabalho totalmente formada por um grupo de mulheres, de 10, 12 mulheres, salvo engano. E esse caso também é bem interessante. E um trabalho totalmente artesanal, que sequer utilizam máquinas. O trabalho é todo manual. Mas o fato de o marido exercer um trabalho de um salário mínimo para transportar crianças para a escola, realmente descaracterizou ali o trabalho. Na via judicial, eu peguei esse caso, foi até reformado. Mas são situações que precisamos realmente debater o valor do trabalho, né? Então, nesse caso, a doutora conseguiu aposentadoria rural para a mulher extrativista. Extrativista rural. Extrativista é da Andiroba, isso, né? De Andiroba. E o homem, o esposo, motorista. Né? Com um salário mínimo, trabalhava um expediente e dava em torno de um salário Esse mínimo. É o clássico indeferimento. Clássico indeferimento. Porque essa questão do julgamento, em que considera o valor do trabalho da mulher, como nesse caso, que o homem ele exerce uma atividade urbana, é muito relevante e é um precedente sensacional. E a gente tem que lutar nesses casos para que a jurisprudência, no sentido contrário, caia. Porque o que se firma é o trabalho urbano do homem, na maior parte das vezes, descaracteriza o trabalho da mulher, né? Outro ponto que nós temos é a análise após a concessão de um benefício no grupo familiar. Quando o marido aposenta, mesmo que seja na condição de segurado especial, então começa a análise se é indispensável ou não aquele trabalho após a aposentadoria, quando nós sabemos que o homem, ele, na grande maioria das vezes, ele permanece trabalhando na agricultura. Ele permanece trabalhando na agricultura e aquele salário muitas vezes serve justamente para fomentar ainda mais aquela produção. E a partir daquele momento que a aposentadoria foi concedida para o chefe do grupo familiar, parece que o trabalho da mulher tornou-se dispensável. Então, esse é outro grande desafio para nós que trabalhamos com segurados especiais.
eu falo, para mim é um grande marco. Nós sabemos que é ainda muito pouco expressiva a quantidade de decisões. O CNJ ele vem controlando esse número de decisões. Hoje nós temos cerca de 105 decisões em matéria previdenciária com julgamento com perspectiva de gênero. São decisões em âmbito de aposentadorias rurais, benefícios por incapacidades rurais, mas também temos nas outras áreas, como na questão também que é desafiadora da dona de casa. É algo que esse trabalho também é sempre difícil para nós. No caso da incapacidade, você fala? Sim. Vamos falar disso. Esse é um ponto interessante. Nós temos um índice muito alto. Mas nessas 105 decisões, elas são só do previdenciário, não? 105 decisões de direito previdenciário. Já. E aí distribuído por várias matérias, não só rural. Sim. Mas também em aposentadoria por idade urbana, benefício por incapacidade urbana, aposentadorias por idade urbanas, em várias matérias. Mas sabemos que é um número ainda que não considera tudo o que foi. É o que chega ao CNJ, né, para ser cadastrado ali. Mas, assim, considerando a quantidade de trabalhadores rurais que a gente tem, que, assim, é uma infinidade. Hoje, ainda o agro é muito forte no Brasil. E considerando a quantidade de benefícios que vem sendo solicitados, há uma crescente solicitação, até o CNJ tem demonstrado isso, na Justiça em números, as auditorias que o CNJ tem sido feita, ele tem mostrado uma crescente número de requerimentos, tem aumentado até pela facilidade de acesso hoje à proteção previdenciária, por meio de ligação, por meio de aplicativos, enfim, tem aumentado o número de requerimentos. E considerando que já tem um tempinho que isso já vem discutido, né? A doutora pontuou lá mais ou menos 2020, por aí. Ainda é pouco, né? Se a gente for pensar assim. Ainda é pouco, doutora Amanda, é pouco. Assim, vamos comemorar, porque, claro, né? Estamos indo, né? Pelo menos nós estamos parados. É algo para comemorarmos, mas é algo ainda muito inexpressivo. Exatamente. E nós sabemos que há uma resistência. Há uma resistência de... Muitas vezes, eu acredito que a doutora também já enfrentou isso. Eu já entrei, inclusive, com reclamações contra decisões de turma recursal, que as decisões o juiz volta para adequar o processo e o magistrado fala que não vai cumprir. Não vai adequar. Vai permanecer com o entendimento dele. Então, um protocolo que não está... Temos também um conjunto de magistrados e magistradas extremamente legalistas. E como falamos anteriormente, não está na lei. É uma recomendação. Então, não é acatado por todos, né? Mas é nossa obrigação, eu acredito, na defesa dessas pessoas, principalmente ao tratarmos com mulheres, ao defendermos mulheres, a utilização do protocolo. Porque, por hora, é o que temos. É o que temos, é o início de uma discussão. Eu falo que essa discussão ela precisa ser levada para essa reforma legislativa. Já é tempo de tratarmos isso em lei, né, da discussão chegar realmente ao parlamento e ampliarmos esse debate. E fica também o convite, né, para juntos. O trabalho dos institutos é muito importante nesse sentido. Termos notas técnicas para tratarmos realmente desses dados, da quantidade de processos que nós temos indeferidos. Estamos fazendo assim, buscando fazer um levantamento da quantidade de processos que são indeferidos em razão do trabalho do homem, que descaracteriza o trabalho da mulher, mas tratamos de um Brasil com dimensões enormes, né? Difícil para a gente até realmente catalogar tudo isso. E o trabalho dos institutos, ele é extremamente relevante, para que a gente possa chegar a uma mudança, a uma alteração da lei. Não, já ficou firmado o nosso compromisso aqui de trabalhar nisso. É uma temática que eu gosto bastante, já escrevi um pouco sobre isso. No livro, né, Seguridade Social dos Vulneráveis, eu trago um pouquinho dessas perspectivas de gênero, não só no rural, mas em outras áreas também, porque... Quem ainda não leu, compre o livro da doutora Amanda, pode adquirir com excelente obra, dela do mestrado. Gente, fica o recado. Gente, a doutora Rafaela, ela é isso aqui, esse amor de pessoa, e foi uma grande felicidade no dia que eu conheci ali, na correria, a gente
cruzou ali. E eu falo, a melhor coisa que uma pessoa que escreve pode ouvir é: eu li seu livro, eu te conheço. E não é assim, eu te conheço, porque você nunca tinha me visto. Você viu as minhas palavras, mas as palavras têm tanto da gente que, de fato, você me conhecia, né? E eu fiquei muito feliz de te conhecer. Então, esse dia foi muito legal. E com relação a específico da questão rural, eu vejo muito que a própria mulher trabalhadora rural, lavradora, extrativista, que trabalha com a pescaria, ela mesma tem uma dificuldade de se reconhecer, assim, historicamente, né? Porque a gente vê na documentação do lar, doméstica, e não é. E isso, né, como dizer, é uma bola de neve, uma coisa vai gerando a outra, né? A falta de educação. Eu acredito que seja um dos principais fatores nessa formação, né, profissional. Elas tiveram muita dificuldade, primeiro, em sair. Eu falo de mulheres que eu convivo da década de 70, 80, tiveram muita dificuldade de tomar a frente do seu grupo familiar, sempre tiveram um passo atrás. Então, o falar já foi uma grande conquista. Eu falo que quando nós vamos para uma audiência com a segurada especial, nossa atenção deve ser redobrada, em razão esse lugar de fala que elas não foram acostumadas a ter. Verdade. Quem ia no sindicato era o esposo. É verdade. Quem ia na feira vender os produtos era o esposo. Quem ia ao cartório registrar os filhos era o esposo. Quem ia fazer a matrícula dos filhos era o esposo. Então, assim, elas só realmente iam à cidade, muitas vezes, quando era uma festa do padroeiro local. É verdade. Ou então, quando necessitavam fazer uma cirurgia, porque pré-natal não existia naquela época para essas pessoas. Hoje é uma realidade, avançamos muito, né, em conquistas sociais, em relação à saúde, à assistência social, mas... Doutora Rafaela, eu nunca tinha pensado isso. É verdade. Elas têm Agora, imagina essa mulher que, historicamente, ao longo de toda a sua vida, nunca esteve à frente ali, sempre na sombra do marido, e aí, de repente, ela tá na frente do juiz. Pensa. Ela tá na frente do juiz, para contar a sua história, sem saber o que, muitas vezes, realmente nem ela sabe. Ela tá tão acostumada a pegar a água no açude, no rio, levar para aguar a horta dela, a cuidar das galinhas, das cabras, das ovelhas, ajudar o marido a botar, que para ela aquilo ali é dia a dia. Para ela é a vida dela. Então, essas pessoas entenderem o que é trabalho é algo também que elas não sabem conceituar. Porque nem ela... Porque isso não foi visto como trabalho nunca. Ela nunca foi remunerada. É o que hoje vem sendo falado, que é o trabalho reprodutivo, né? Que, se não fosse ela, o trabalho do marido não estava acontecendo. E veja quanto, historicamente... Isso, para ela, precisa estar configurado como trabalho. Hoje nós temos uma grande discussão no âmbito dos TRFs das 6 regiões, como implementar aquela ACP de 2013 em relação ao reconhecimento do trabalho de menor de 12 anos. Uhum. Eu participei há uns 20 dias atrás de uma reunião acerca desse tema e alguns desembargadores naquele momento falando que... Lembro bem da fala de uma desembargadora que ela disse que aquele trabalho ele era mais que educativo, para mostrar que o trabalho era necessário. E aquela fala me doeu, porque é importante pensar que uma criança que foi submetida ao trabalho antes dos 12 anos, ela perdeu a infância, a brincadeira, o convívio com os amigos, em grande parte perdeu o período escolar, porque teve que ficar ajudando os pais, não entendiam que a escola era algo necessário. Então, se uma mulher vem desde a sua infância, trabalhando, ajudando os pais, aquilo ali para ela é o cotidiano dela, né? No entanto, falar sobre aquele trabalho para ela ainda é uma dificuldade. E em razão também, precisamos ver, como eu disse, a gente precisa conhecer muito bem os magistrados. Eu conversava na véspera de uma audiência com meus colaboradores do escritório, do quanto nós precisamos ter ponto a ponto definido antes da audiência. Tem um magistrado que ele sempre termina suas perguntas com a palavra né.
Só que na maioria das vezes as perguntas não são perguntas, são afirmações que vêm com né. Então, na hora que... induções. A senhora não trabalha no pesado, né? Eu, Rafaela, se tiver um pouquinho desligada, vou responder Sim. Uma pessoa que vem da zona rural, que está na sua frente, um juiz com toga, uma magistrada com toga. Ele tá falando que eu não faço trabalho pesado. A senhora não pega na enxada, né? Ela já vai... Ela vai discordar? Ela vai dar vai ser a primeira. Então, eu tenho que observar, inclusive para conversar com a parte de dizer, no momento em que você for interrogado, vai ser feita uma pergunta que vai falar com a frasezinha, né? Você nunca vai responder o Você tem que processar. Pergunta o que ela vai falar, espera ela falar isso. Não, doutora. Eu não ajudava, eu trabalhava. Então, o né respondido sempre com um não. Mas porque eu conheço muito bem quem julga meu processo. Então, há um protocolo a ser criado no escritório para audiência quando é com o magistrado A, com o magistrado B. E um protocolo quando é mulher. Porque ela tem essa dificuldade de fala. Ela tem muita dificuldade para reconhecer o que ela faz também é trabalho. E isso hoje, eu sempre na FETARNE, eu falo que nós precisamos, além de ter palestras com advogados para sindicatos, nós precisamos ter palestras com psicólogas, para que as mulheres, os sindicatos precisam fazer esse trabalho, para que possam realmente permitir que essas mulheres tenham a tranquilidade de falar, quando seja num posto médico, seja que nós trabalhamos também a questão de ir ao médico, em relação a órgãos, né? Em relação a cartórios, tudo isso. A mulher precisa saber falar, precisa ter firmeza para falar. Então, esse é um trabalho também muito importante. Ensinar a essas pessoas que elas podem falar, que é permitido que elas falem. E não só isso, que elas vão ser ouvidas, né? Elas vão ser ouvidas. Porque aí muda tudo. Muda tudo. Isso é algo que nós temos também, que a escuta eu tenho como um dos principais recursos que nós temos. Né? Uma boa escuta muda todo um cenário. Né? O Rubem Alves, ele fala muito isso. Tem um texto do Rubem Alves que eu gosto muito, sempre compartilho. Uma vez eu mostrei ele para a Melissa Fórmula, disse, Rafa, isso é incrível. E ele fala que todo mundo quer dar curso de oratória, mas ele nunca ouviu ninguém vendendo um curso de escutatória. Né? Todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. Boa. E ouvir é muito importante. O ouvir, seja numa relação conjugal, seja numa relação pais e filho, seja numa relação de amigos, seja numa relação de trabalho, ele muda toda a perspectiva do tema e principalmente a resolução de um caso. Né? Ficar mais calado de modo geral, né? Ouvir mais. Nesses atendimentos dos trabalhadores rurais, em específico, segurados especiais, é muito importante essa escuta. Porque são pessoas que, historicamente, não são ouvidas, né? Que, ainda que queiram falar, que gostariam de falar, não tem lugar para serem ouvidas. Porque escutar é uma coisa, ouvir é outra, né? É entender o que você... processar aquilo ali que você está ouvindo. Por isso que eu falo que ficar calado, muitas vezes, é muito bom. É muito bom, né? Tem uma frase muito interessante também que diz assim, que o maior dos tolos se passa por inteligente, por calado. Sim. Né? Que é isso. Eu acho que a pessoa... muito acrescenta quando não diz nada, né? Quando você tá absorvendo ali tudo que a pessoa tá te transmitindo. E eu tô adorando aqui te ouvir, tá? Tô adorando aqui absorver tudo isso. Esse público, principalmente, né? Após 19 anos de advocacia, eu termino conhecendo um pouquinho. E já faz alguns meses eu estava no meu escritório e chegou um cliente para que eu pudesse atender, e ele já vinha de algumas negativas. E o cliente, quando ele vem após algumas negativas, ele já tem tudo na cabeça formado, o que ele tem que dizer, o que as testemunhas dele precisam dizer, o que dá certo, o que não dá certo. Ele é um pouco impaciente. Peraí, eu vou até te parar, porque agora você me falou uma coisa importante antes da gente prosseguir. Tem como outro julgamento depois de negado? Isso aí eu acho que já é um ponto pra gente, né, já passar pra todo mundo que tá nos ouvindo aqui. Então, vamos lá. A pessoa teve uma aposentadoria rural
indeferida administrativamente. Ela pode requerer de novo administrativamente. Sim. E judicialmente? Também. Isso é sensacional. Peraí, antes você explica pra gente como que funciona isso daí. Não há julgamento de mérito? Há o julgamento de mérito, há a coisa julgada que deve ser respeitada. Mas eu falo sobre a perspectiva de uma análise de uma nova prova, o que permite abrir um novo requerimento administrativo, né, e uma rediscussão judicial. E nesses casos, há sempre que abrir uma preliminar, caso vá ao judiciário novamente, da não existência de coisa julgada. Né? Exemplo de casos que eu já tive que foram revistos judicialmente. Casos em relação ao tamanho da terra, quando a própria TNU já definiu que o tamanho da terra não é um requisito que, por si só, descaracteriza a atividade, o exercício da atividade rural. E quando você demonstra que aquela terra, por exemplo, tem áreas de preservação que não podem ser utilizadas quando a agricultura ali desenvolvida é realmente uma agricultura de economia familiar, quando parte daquela área, que você consegue identificar isso muito bem no CAR, parte daquela área ela é improdutiva. Então, quando você vai extraindo, e outro ponto que a gente tem que observar nesse caso, uma terra que é de herança, e aquelas pessoas, elas receberam aquela terra, mas o modo de exploração delas é de regime de agricultura familiar. Então, eu sempre falo, quando vem com a negativa de judiciário, não mande o cliente embora, espera, analisa o caso, veja o que pode ser feito, faça uma inspeção, tenha uma conversa, uma boa entrevista, assim nós podemos ver outros elementos que identifiquem. E muitas vezes, num caso desse, você pode descobrir que essa pessoa teria direito a uma aposentadoria híbrida. Eu já tive situações indeferidas judicialmente de aposentadoria por idade rural, que a pessoa tinha 15 anos de microficha e o colega não viu. E com a revisão administrativa eu consegui receber os últimos 5 anos. Então, ali dentro também, muitas vezes, pode ter um benefício por incapacidade temporária, aquela pessoa pode ter uma deficiência. Então, são vários requisitos que nós temos que analisar, porque nem sempre tudo está perdido. Nossa, essa dica aí vale ouro, tá, gente? Então, o não do INSS e o não do Poder Judiciário pode ser um sim. Pode ser um sim. Não, ser um sim. Né? Pode ser. Adorei. Já adorei essa dica. Eu já tive alguns casos revertidos. E voltando, mas essa pausa foi importante. É muito importante. Quando a escuta, né? Então, esse cliente chegou no meu escritório, era por volta, assim, de 8 horas da manhã, e tudo que eu perguntava, ele estava muito resistente para responder. Ah, doutora, tá aí nos papéis, olha essa sacola, tá nos papéis. Ah, mas o advogado tal já disse isso, tá tudo aí no processo. E ele não queria falar, assim, era uma dificuldade, toda pergunta que eu fazia. E eu sou boa de papo, assim, sei como é o dia a dia dele. Vai contornando ali, né, para tentar extrair alguma coisa. Eu tinha perguntas que eram do dia a dia dele, mas estava resistente. Aí eu falei, que hora você saiu de casa? Aí ele disse, saí umas 5 horas da manhã para pegar a van. Nossa, e quanto é que tá a van de lá para cá? E ele disse, tá custando R$20, então eu vou pagar R$40 para ir para voltar. Aí eu disse, o senhor tomou café? Ele disse, não. Na mesma hora eu peguei aqui o celular, mandei uma mensagem para minha secretária. Ó, vai lá fora, compra 2 misto quente e 2 sucos e traz aqui dentro. Diz que eu não tomei café, que tá trazendo meu café da manhã e o dele. E aí sentei, eu já tinha tomado café, mas comi de novo. Vamos usar aqui o nome. Vamos lá, seu João, vamos tomar café. Ela abriu a porta, eu trouxe o cafezinho para vocês. Comemos os 2. Pode comer aqui, tranquilo, na minha frente. Comemos os 2. Quando ele terminou de comer, doutora Amanda, esse senhor respondia tudo. Tudo que eu perguntava com a maior identifiquei com ele, eu me identifiquei com ele. Com a maior facilidade. Eu sou dessas. Ele saiu 5 horas da manhã de casa. Não comeu. E ainda estava preocupado porque ele estava sem nenhuma renda. Então, pagar R$40. E no meu que eu estava lanchando com ele, eu disse assim, fica tranquilo, que você não vai precisar. A preocupação dele era voltar cedo, porque a van que ele ia pegar fazia fiado. Aí eu disse, não se preocupa que eu vou pagar a van que veio e outra para levar o senhor. O senhor não vai gastar com isso. Então, ele já não tinha mais a preocupação de gastar o dinheiro da van, que ele nem tinha, ia fazer fiado, e matou a fome. E você sabe, mais uma pausa, essa outra pausa necessária. Você sabe que é cientificamente comprovado que a pessoa, após as refeições, ela está mais aberta a conversar, a fechar negócios, a tomar decisões. E aí, estudos comprovados. E aí, isso chegou nos grandes empresários, né? Os grandes fundadores de empresa aí.
E começou-se, né, na área empresarial a marcar reuniões em almoço, em jantares, que aí há aquele bate-papo inicial na hora do jantar, na hora do almoço, e depois fecha o negócio. Entendeu? Isso, a doutora foi brilhante. Isso é cientificamente comprovado, que as pessoas ficam mais amigáveis, mais abertas ao diálogo, estando satisfeitas. Isso. E tudo você tem que ter essa perspectiva. Eu achei sensacional. Vou colocar no questionário lá do escritório. Já tomou café? Já almoçou? É bom deixar uma bolachinha, um cafezinho para os clientes, né? Adorei. Tudo fluiu. A conversa fluiu porque ele já estava tranquilo. Então, caso a gente consiga conversar bem, analisando, foi um ótimo atendimento. E eu falo sempre para a jovem advocacia, tem coisas que a gente não consegue fazer início de carreira porque tudo é contado. Mas depois que nós vamos aprimorando, coisas simples fazem a diferença. Seja até um cheirinho que você coloque no seu escritório, que a pessoa vem ali sofrendo, agoniada com problema. E aí ele chega, no meu escritório eu escuto muito assim, ai, nossa, a gente chega aqui, chega calma. Eu ponho o cheirinho também. Eu ponho o cheirinho anti-estresse, um capim-limão. Eu ponho também. O cheirinho é bom. Eu ponho. E você tem que ter grandes pessoas que possam conversar com essas pessoas. Assim. Pessoas que saibam conversar com uma mulher. Pessoas que saibam conversar com um homem, ter assuntos ali que sejam do dia a dia de ambos. Eu falo que nossa profissão ela vem trazendo grandes desafios. Eu não vejo a tecnologia só como um grande desafio. Acredito que tudo que nós temos vem distanciando muito os humanos, né? Seja para ficar mais tempo dentro dos nossos escritórios, seja a nossa rotina que mudou, que nós não vamos mais ao fórum, o juiz não vê mais o cliente de perto, né? Então, como nós vamos poder trazer um olhar humano sobre seres humanos, né? Esse é um grande desafio da nossa advocacia. É verdade. E aí me conta, esse tanto de indeferimento, agora eu fiquei curiosa. Esse tanto de indeferimento e ele já estava com as respostas prontas. E depois desse café, rolou um deferimento? Não, nesse caso, nós ainda estamos aguardando o processo dele, que está no âmbito administrativo ainda. Nesse caso, propriamente, eu ainda não tenho a decisão, mas aí conseguimos fazer o requerimento e o processo está tramitando, está caminhando. Tinha provas muito boas, tinham períodos já homologados que não haviam sido ressaltados nos outros processos. Então, eu falo que eu não sou contrária à advocacia de massa, eu sou contrária à advocacia de massa que não individualiza os casos, que não observam os pontos que são interessantes para cada demanda, assim, e deixam passar muitas vezes direito, que quando a gente fala de segurança especial, um indeferimento sepulta muitas vezes, principalmente o indeferimento da mulher, quando é um homem, né? Vice-versa, nem tanto. Mas quando você tem ali, naquela pessoa que todas as provas estão concentradas no nome dele, sua maioria das vezes, quando tratamos principalmente de Nordeste. Então, sepulta o direito do outro. Então, isso me incomoda muito, né? Então, mas eu acredito que a especialização, o cuidado, a individualização da demanda, ela realmente traz uma diferença, assim. E pode realmente salvar casos. É verdade. Tem algum caso que foi assim, que você sempre se lembra, que foi um caso mais inusitado, que... Não sei, que foi uma coisa que te marcou, assim, ao longo dessa toda a trajetória na advocacia. São 19 anos, né? 19 anos de advocacia. Previdenciária, né? Previdenciária. Tem coisas que ensinam muito a gente, assim, né? Eu lembro de um caso... todos os casos de benefícios rurais, eles criam um vínculo muito grande com o meu escritório, principalmente por estar numa cidade do interior. As pessoas, elas terminam sempre voltando para falar de suas vidas, o que estão fazendo com os benefícios. Olha, comprei isso, comprei aquilo. Então, sempre tem esses vínculos, assim. Mas muitas coisas foram me ensinando na vida, principalmente com o quanto o juiz não está ambientado ao meio, traz dificuldades. Eu tive um caso de BPC uma vez... E essa cliente nossa, ela me deu muito trabalho. Eu estava no início da advocacia, eu abracei esse caso, assim. E ela tinha um problema, um transtorno mental grave, mas ao mesmo tempo era muito carinhosa, assim. E ela
quase que semanalmente ela fugia do CAPS. E o pessoal ligava para mim. Ai, doutora, fugiu. E eu e a psicóloga, que era amiga dela, sempre íamos nesse resgate. Quando chegou o dia da audiência dela, foi muito interessante, porque no dia anterior ela tinha feito uma loucura. Ela tinha 3 filhos pequenininhos que eram numa escadinha assim. E ela tinha pintado os cabelos dos meninos. Ela tinha ela só falava muito em ser rica. E quando ela entra na audiência, o magistrado, na época era um magistrado de Sergipe, que estava fazendo audiência no interior do Rio Grande do Norte, tinha sido lotado para lá. E ela entrou na audiência e a copeira chegou para servir água, a servidora da justiça, e aí ela disse, eu não quero esses copos, quero copo de cristal. Quero um copo de cristal. Olha, eu como advogada já ia querer cavar um buraco ali para enfiar a cabeça. O magistrado ficou olhando assim, olhou assim para mim, e aí disse, qual é o bairro que a senhora mora? Aí ela respondeu o bairro que tinha as casas mais caras da cidade. Aí disse, sério, a senhora mora lá mesmo? Aí, mora. Aí disse, doutora Rafaela, eu acho que esse não é um caso de BPC. Aí eu disse, doutor, o senhor acha mesmo que se ela morasse nesse bairro, se ela conhecesse o que era um copo de cristal, eu estaria aqui fazendo essa audiência? Aí pedi na hora, ela disse assim, conversei com ela, né? Eu disse assim, me diga uma coisa, uma das coisas que nós ficamos conversando, uma das perguntas em audiência foi em relação aos filhos dela, né? Qual era, se ela sabia definir a raça dos filhos dela e se ela classificava. Uma pergunta totalmente, porque o magistrado estava entrando na conversa dela, eu tive que entrar na conversa também, né? Aí ela disse, todos louros, na minha casa louro, porque louros são pessoas geralmente ricas, não sei o que e tal, papapá, mas não com esse vocabulário. Mas eu pedi para o juiz permissão para que ela entrasse os 3 filhos dela. Mostrar o que ela tinha feito no dia anterior com os filhos. E assim, precisava de um momento de choque para que ela realmente, para que o magistrado visse. Então, o magistrado marcou uma segunda perícia. E nós tivemos que ir até a capital do estado. Eu e a psicóloga, mais uma vez... resgatando ela do CAPS. Para poder fazer uma segunda perícia. Fizemos a segunda perícia. Ela conseguiu receber um bom período de atrasados, aproximadamente ali 4 anos e um pouquinho. Quando eu entendi que tinha tudo sido concluído, fiz a curatela, a mãe ficou como responsável, saiu o RPV para pagamento. E eu estou em outra cidade, me liga essa amiga minha psicóloga e diz, você não sabe o que aconteceu. Fulaninha recebeu o dinheiro hoje. Foi lá, depositamos o dinheiro na poupança, tudo direitinho. Fulaninha foi lá na igreja X e doou todo esse dinheiro para a Fogueira Santa de Israel. Gente, a pessoa recebe o benefício de amparo assistencial à pessoa com deficiência, que é o BPC LOAS. Recebe os atrasados. Deixou todo lá na igreja, na Fogueira Santa de Israel. Eu disse, eu não acredito que esse caso não vai ter fim. E aí eu tive que ir até a igreja. Você foi? Tive que ir até a igreja. E aí conversar com o pastor. E o pastor dizendo, olha, a senhora é muito sem fé. Muito sem fé. Tem advogados que dão até BMW em doação para a igreja. E a senhora está reclamando porque ela me doou, acho que era uns 20 e poucos mil reais, não lembro, 28 mil, uma coisa assim. A senhora está reclamando, isso não é nada para Deus. Maior vai ser a recompensa dela na terra. E eu já sem paciência, minha amiga psicóloga conversando com ele disse, mas esse dinheiro já não está mais aqui, eu já enviei para a nossa instituição. Mas se ela é uma pessoa, inclusive, interditada, ela não poderia, ela não tem sanidade mental para fazer essa escolha por ela mesma. Porque quem quer fazer essa escolha, faça. Mas ela, como uma pessoa interditada, beneficiária e tudo do benefício por incapacidade, benefício da pessoa com deficiência, ela não tem discernimento para fazer essa escolha por ela mesma. E tudo isso durante o culto. E aí, eu lá com toda paciência, esperando esse culto terminar. E ela, doutora, por favor, deixa esse dinheiro para Jesus. Eu digo, minha filha, quem acredita muito em Jesus sou eu. Mas deixa eu resolver sua situação. E isso era um transtorno no meio desse culto. Eu sei, quando eu perdi a paciência, eu digo, pastor, é o seguinte, ou o senhor devolve esse dinheiro, ou amanhã a Polícia Federal está aqui com o juiz, com todo mundo, para tomar esse dinheiro de volta. E esse dinheiro, o que é que a gente já tinha feito? Eu, juntamente com a psicóloga,
nós já tínhamos ido olhar uma casa para comprar essa casa para ela, que ela não tinha uma casa, ela morava de aluguel. Ela morava de aluguel. E aí, para comprar uma casa para ela e para os filhos. Então, assim, e aí conseguimos, o pastor foi lá, depois de muita luta, foi lá, pegou o dinheiro que estava em espécie, e aí fomos no outro dia, depositamos dinheiro no banco, enfim, resolveu. E esse caso, assim, a cidade era pequena e todo mundo ficou, né, meio que acompanhando e tal, e criou-se, depois de todos esses transtornos, uma relação muito boa de amor e amizade, que ela conseguiu que os 3 filhos estudassem, né, mesmo diante dessas dificuldades, eles criaram realmente assim, um laço comigo, com o escritório, e 2 deles já fizeram faculdade, cuidam da mãe, o terceiro estuda. Então, assim, é um caso em que realmente um benefício de prestação continuada, ele transformou, pôde dar suporte para aquela pessoa e transformou a vida dos filhos, né? Transformou a realidade da família. Transformou a realidade da família. Então, são casos que realmente a gente fica feliz, assim, de ter feito parte, né? E mostra, assim, que não é fácil, né? Mas tem que ter amor para quem, né, trabalha com direito previdenciário. Não, quer dizer, o processo não acaba quando termina. Não acaba quando termina. Não acaba. Você ainda pode ter uma surpresa. Muita coisa pode acontecer depois que termina. Oh, meu Deus. Infelizmente, também acontece da pessoa não conseguir esperar, né? Principalmente benefício por incapacidade, benefício da pessoa com deficiência. Isso aí eu tenho alguns casos que, infelizmente, a pessoa vem a óbito e aí... Isso, é muito aquela... triste, né? Aí, muito triste. E aí, a família... E quando briga? Pelos atrasados. Por isso que eu falo, o processo, gente, não acaba quando termina. Muita coisa pode acontecer. Às vezes a esposa só aparece no final. E quando aparece 2, né? Acontece, tá? Já vi. Acontece. A gente que trabalha com o rural, eu também tenho escritório no interior aqui de Minas. A gente recebe muito honorário de amor, né? Eu não sei se isso acontece. Eu chamo isso de honorário de amor. Eu recebo pente de ovos, galinha caipira. Lá é assim também? Lá a gente recebe bastante presente, assim. Tem essa questão dos frutos do trabalho, eles sempre gostam de presentear, né? Também tem muita questão do artesanato, colchas de retalho, que a gente chama, redes, né? Redes, olha aí. Eu lembro que eu passei muito tempo assim. As pessoas faziam, doutora, dia de aniversário, né? Principalmente lá é uma região de muito bordado. Eu tenho muitas coisinhas bordadas por clientes. E aí elas, olha, isso aqui para sua casa, isso aqui para o seu enxoval, isso aqui para o seu aniversário. Então sempre chega. E tem clientes que, por mais que o tempo passe, eles sabem qual a data do seu aniversário, eles vêm, né? E o que eu gosto mais das inspeções, eu falo, o Luiz Gustavo, amigo meu, disse que a Rafa aproveita também a melhor parte. A gente sempre tem um cafezinho, um queijo quente, um bolinho. Quando chega para fazer essas visitas, eles esperam a gente, assim. É bem interessante. Eu gosto muito desse carinho. Eu falo sempre que a gente cobra pelo trabalho, obviamente. Nosso trabalho é remunerado pelos honorários, então é o cliente que nos paga, porque muita gente, já aconteceu, né? A pessoa realmente leiga, então, o INSS que vai te pagar, né? Você é advogada do INSS, porque como é previdenciário, você é advogada do INSS. E eu falo, não, né? Vamos fazer o contrato, quem nos paga é o cliente, nós vivemos dos honorários. Uma coisa é o pagamento, outra coisa é a gratidão. Acho que isso é uma coisa, assim, muito gostosa. É o que dá valor ao nosso trabalho, assim, né? Eu também sou apaixonada comecei a advocacia foi no rural também. E no início era praticamente só rural que eu fazia, então eu passei por esse caminho, aprendi muito, específico com os trabalhadores rurais, sabendo que, né, que o segurado especial tem outras áreas de atuação, mas voltando, né, a gente conversou de tantos assuntos tão gostosos, tão deliciosos, né, desfrutar da sua companhia, dessa conversa produtiva, né, com relação à perspectiva de gênero hoje, a gente pode, já na petição inicial, fazer esse pleito, ou a gente faz no processo administrativo, ou é dentro de uma audiência? Em que momento o advogado, assim, como se diz, tem que levantar essa bandeira? Eu costumo dizer que o requerimento inicial administrativo
é realmente o nascituro do processo. Então, eu costumo levar, claro que de forma mais simplificada e mais objetiva, mesmo o protocolo para dentro do requerimento. Abrindo um ponto simples. Por quê? A alteração do regimento do CRPS permite a utilização de normas jurídicas. Né? E eu sempre, nos meus processos administrativos, eu utilizava fotografias. E recebi dezenas de despachos da vida inteira, centenas, dizendo que fotografia não estão previstas no ofício número 46 do INSS. Então, são dispensáveis, são documentos dispensáveis. E eu juntando. O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero agora trouxe que os magistrados podem utilizar de vídeos e fotografias como prova. Então, como todo o caminho que nós estamos tendo do judiciário é para que se observe o que foi feito no processo administrativo, eu já começo a utilizar desde o processo administrativo, de forma simplificada e objetiva, trazendo a existência dele e a necessidade de ser respeitado. Ele é uma recomendação para juízes e magistrados, mas eu só peço para que no requerimento que seja analisado com a perspectiva de gênero do trabalho da mulher. Eu não cito nem o protocolo, para que isso seja observado, que o trabalho seja analisado sob a forma do gênero mulher. E aí, judicialmente, nós temos aberto uma pequena preliminar, considerando a resolução número 492 de 2023, que aquele caso seja analisado sob a perspectiva de gênero. Bem, de forma também muito simples, assim, eu tenho sempre nas minhas petições colocado isso, já na inicial. E aí, a instrução, por exemplo, você já vai todo seguindo essa linha já? A instrução do processual, nós já vamos seguindo realmente essa linha. E em relação, quando especificamos o trabalho da mulher, seja uma comunidade, alguém que esteja no trabalho, por exemplo, da produção de milho, né? O que é que ela faz? Também tudo de forma muito sucinta. O que é que ela faz? Ela participa do plantar os grãos, ela participa de limpar o mato, ela participa da colheita das espigas de milho, ela faz o cuscuz para o grupo familiar, ela faz canjica, pamonha para vender. Então, tudo aquilo ali demonstrando qual a dinâmica dela dentro do trabalho do grupo familiar. Sempre trago isso. E aí, o pedido para que seja, ao final, né, julgado com a perspectiva do protocolo. A gente pode falar hoje, ou ainda não pode falar, que o trabalho da mulher exercido dentro de casa, em uma casa que, né, situa na zona rural, ou que não situa, mas que a família exerce, né, em regime de economia familiar ali, a exploração rurícola, o pesqueiro, enfim, o trabalho da mulher dentro de casa pode ser considerado um trabalho de uma segurada especial? Eu considero que sim, justamente porque temos que analisar o quanto ele é importante para a produção dos demais membros. Né? O trabalho que ela faz de cozinhar para aquelas pessoas, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de estar inserida ali também, como eu bem disse, com aqueles alimentos que recebe, fazer a alimentação da família. E dentro do protocolo, dentro da cartilha Juft Mulheres, é algo que foi realmente analisado sobre essa ótica. É algo que eu defendo bem, que ele faz parte da dinâmica. E nós temos que provocar realmente que quem tem que comprovar que esse trabalho é dispensável ou não é a autarquia previdenciária. Isso é sensacional. Cabe a ele demonstrar que esse trabalho é dispensável. E não, a nossa obrigação é demonstrar que o trabalho existe. E aí, ao julgador, vai realmente caber a decisão de dizer o que é dispensável e o que não é dispensável. Agora, esse, para mim, é um grande problema hoje. É a subjetividade com que esses conceitos eles são trabalhados. Temos uma corrente, a exemplo, no TRF4, que define que um trabalho até 3 salários mínimos de um dos membros do grupo da família não descaracteriza o trabalho dos demais, mas isso é um critério subjetivo, não está na lei. Foi algo que uma turma do TRF4 vem entendendo. Então, algo que é muito prejudicial para nós e para os segurados é essa subjetividade, é não termos critérios definidos. Em algumas situações, para o bem, em outras situações, com decisões extremamente restritivas, né, para o mal. Pois é, aí isso que a gente tem que lutar para que seja legislado, essa é a importância, né? Que aí vai estar uma coisa consolidada, porque por hora, como eu disse, já avançamos,
mas ainda há decisões legalistas, ainda tem juízes que não conhecem, que não estão aplicando, e principalmente advogados também, né? Que nosso podcast sirva para abrir a cabeça de todo mundo e ligar o alerta. Olha, eu acho que aqui a gente pode pedir a aplicação do julgamento sob a perspectiva de gênero. Nós sabemos que hoje um dos grandes debates é sobre a desjudicialização. Eu costumo dizer que se nós tivéssemos um processo administrativo efetivo e principalmente célere, nós teríamos bem menos processos judiciais. Até porque, doutora Amanda, sabemos que as normas administrativas, a instrução normativa, os ofícios, as portarias, elas são bem mais benéficas quando se trata de matéria para segurados especiais do que a própria legislação e do que a própria jurisprudência. Eu tratei aqui de uma questão que antes era muito comum eu conseguir administrativamente, o reconhecimento do trabalho antes de 12 anos. Eu falei também que isso vem sendo discutido em âmbito dos tribunais para aplicação. Nós temos um julgamento sobre esse tema. No entanto, uma das minhas falas durante essa reunião é que nós estamos falando de como aplicar em âmbito administrativo. No entanto, nós temos juízes que, em sua maioria, não reconhecem o trabalho de menor de 12 anos. Com ação civil pública julgada. Né? Com o STJ tendo decidido o tema já. Então, assim, quando tratamos de direitos previdenciários, nos parece que caminhamos e voltamos ao ponto inicial de uma forma muito rápida. O debate, ele nunca se sedimenta lá no final da discussão. Ele sempre é retomado. E como a gente fala, muito se ouve falar de precedente, da obediência aos precedentes, da aplicação dos precedentes. Mas quando tratamos de matéria previdenciária, os precedentes eles estão sempre sendo revistos. Há um ponto, né? Sempre há um ponto de divergência que faz com que toda a matéria ela seja rediscutida de uma forma ampla, o que nos causa muita instabilidade, muita insegurança jurídica. E é preciso buscarmos realmente essa sedimentação do direito. Esse ponto firme, mais uma vez, a importância da atuação dos institutos, da advocacia previdenciária estando unida, né? Porque quem faz a jurisprudência, lógico, né? Como diz, a canetada é do Poder Judiciário. Mas quem questiona são os advogados. E aí, o nosso papel de atuar questionando sempre a favor do segurado, porque a AGU está aí trabalhando dia após dia pró-INSS, né? E muitas vezes eu vejo faltando, às vezes, fôlego mesmo do advogado previdenciarista de, isso aí está consolidado já, não adianta entrar com esse tipo de questionamento. Mas não, adianta. E pelo contrário, pode reverter e se consolidar uma jurisprudência favorável ao segurado, porque a AGU está unida e trabalhando firme. E às vezes nós encontramos essa dificuldade, até muitas vezes pela hipossuficiência do próprio segurado, né? De levar esse processo adiante. Nós temos aí ambas mais de 15 anos, né, de atuação. E nunca foi tão claro o quanto a AGU ela trabalha de forma organizada. Sim. Seja na semana que participamos na Semana dos Enunciados do CJF no ano passado, né? Estava lá. Previdenciário. Vimos uma AGU extremamente organizada e mobilizada. Né? Eles aprovaram diversos enunciados a favor do discussão em todas as salas do INSS. A gente tem o caderno, né, da primeira jornada de Direito da Seguridade Social, que vários enunciados foram aprovados, e muitos ruins para o segurado. Mas teve um muito bom, eu tenho até ele aqui, inclusive, que trata da questão da perspectiva de gênero, quer ver? Sim. Que não é específico da segurada especial, mas que eu achei brilhante esse enunciado. Eu não sei quem é o autor, mas é o enunciado 6673, que nos diz que em ações judiciais que versem sobre benefícios previdenciários, especialmente quando figurarem no polo ativo mulheres, seguradas trabalhadoras rurais, donas de casa, empregadas domésticas, faxineiras, na valoração da prova, inclusive laudos médicos, além de observando o protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero, que é esse que a doutora tá sempre falando pra gente, né? As julgadoras e julgadores devem rechaçar conclusões que tratem as atividades domésticas e de cuidado como improdutivas, como tarefas leves, isto é, como se não demandasse esforço físico médio ou intenso. Para mim, isso aqui foi brilhante. Esse enunciado. E eu, inclusive, não sei como é que eles deixaram passar.
já que a AGU estava atuando, a gente presenciou, estávamos lá. Eu acredito que em razão já de estar fixado da mesma forma no protocolo. Isso aí, olha a importância de ter algo, ter um ponto de partida escrito. Ponto de partida, E esse ponto aí, só voltando aqui, como eu falei da questão que eu falei do quanto é importante a gente já sedimentar. Lembra que eu falei da questão de utilizar fotografias? E era algo que o INSS sempre rechaçava. Hoje, o protocolo, ele traz que essa pode ser uma prova, você trazer fotografias e vídeos para dentro do processo judicial, para poder elucidar algum fato, certo? E em relação a esse trabalho aqui, agora de volta da questão da AGU, a própria Instrução Normativa 128 de 2022, é possível você ver claramente nela que vários julgados estão dentro da instrução normativa. Então, o trabalho da AGU de trazer tudo o que há de jurisprudência para dentro de uma instrução normativa também já causando ali algumas restrições, como é o caso quando veio o decreto 10.410 de 2021, em que ele traz que a cada novo elemento, a data de início do pagamento passa a contar daquela apresentação daquele novo documento, o que gera um impacto enorme na questão dos valores retroativos atrasados. Recebidos, dos atrasados. E é o que eu venho também alertando muito isso para a advocacia. Temos também o tema 1124 em repercussão, que trata da apresentação de novos elementos. Então, o quanto de cuidado precisamos ter na formação de um processo administrativo bom, né, para que nós tenhamos um processo judicial que flua de uma forma melhor. Né? Então, mais do que nunca é necessário uma estratégia para cada caso. Eu tenho que prever, desde o momento em que eu vou peticionar no administrativo, quais são os reflexos que aquele processo, que aquela demanda vai trazer no processo judicial. Não tenho como hoje requerer um processo administrativo sem conhecer os enunciados CRPS. Eu não tenho hoje como ajuizar uma demanda sem conhecer quais são os precedentes e a jurisprudência dominante em relação àquela causa no judiciário. Nossa, é muita coisa. O advogado previdenciarista, eu falo que ele tem que matar não um leão por dia, não. Tem que matar um leão, pular de uma anta, empurrar um burro, é desse jeito. E virar amigo do leão. E virar amigo do leão. Ótimo. Pra não morrer. Ótimo. Muito bom. É isso aí. Doutora Rafaela, já estamos caminhando para o final, infelizmente, mas felizmente pela bagagem que a doutora trouxe aqui. O quão é bom ouvir advogada tão experiente, brilhante e que não para, né? Porque com 20 anos de advocacia praticamente, apesar de não parecer de forma nenhuma, mas a doutora poderia estar bem quietinha lá, apenas curtindo aquelas praias paradisíacas de Natal. Mas não, tá sempre atrás de conhecimento, vice-presidente do IBDP, muito feliz de recebê-la aqui. E, né, já caminhando para o final, tem alguma coisinha aí que por acaso a gente tenha deixado para trás com relação à perspectiva de gênero, que a senhora acha importante a gente ainda lembrar e não esquecer para deixar como um recado final aí? Eu acredito que o olhar, ele precisa começar de nós, né, de nós mulheres nos nossos escritórios, diariamente. E também eu acredito que cada uma que tem realmente o interesse precisa unir forças. Eu acho que esse é um grande momento, né? O trabalho dos institutos eu ressalto aqui. Eu falo que exerço sempre com muita paixão, seja qualquer uma das atividades que me é destinada dentro do IBDP, porque nós sabemos que esse trabalho, ele reflete na vida de várias pessoas, né, doutora? Assim como vocês aqui no IEPREV e os demais institutos, é um trabalho muito importante. Nós temos sempre à frente do IBDP mulheres, né? E o que nos deixa também muito orgulhosas de ter sempre esse espaço, né, de fala e principalmente de ser muito respeitada por nossos pares homens dentro do Instituto, né? É algo que realmente é muito bom ter esse conforto e temos a oportunidade de modo igual, discutirmos direito previdenciário. Isso é muito importante a gente sentir. Então, o que nós pudermos fazer para que esse trabalho de igualdade, seja nos postos de trabalho, seja em relação à previdência social, seja em relação a qualquer lugar que nossa atuação seja possível, é muito importante. Porque nós fomos privilegiadas, né, de ter uma boa educação, de termos a oportunidade de ocupar espaços importantes. Então,
nossa maior função hoje como mulher, eu acredito que é ser multiplicadora do conhecimento, né? E também de trazer a possibilidade de fala para outras mulheres. Com certeza. Se nós duas estamos aqui hoje, né? Eu representando o IEPREV, a doutora representando o IBDP, é porque outras mulheres foram resistência antes da gente. E que sejamos a resistência para outras, né? Para abrir caminho para outras. Eu acho que é isso. Uma mulher levantando a outra. Eu estou muito feliz de estar aqui partilhando. E eu tenho uma curiosidade. Eu quero saber, sempre pergunto no final, e eu adoro ouvir um pouquinho mais do nosso convidado. É saber se a doutora tem algum mantra, alguma frase de cabeceira, algum livro de cabeceira, alguma coisa que, né, você sempre... deixa eu voltar para o meu ponto de partida, que a gente está falando tanto do ponto de partida previdenciário, de ter uma coisa sólida. Você tem alguma coisa, assim, na sua vida, alguma coisa que te marcou, que você pode compartilhar com a gente? Eu tenho, assim, para mim, o livro, né, que me guia é realmente a Bíblia. Eu sou muito católica, acredito muito... em Deus, tenho muita fé. Eu falo, quem me conhece de perto, uma das primeiras coisas que falam é sobre luz e sobre fé. E eu acredito que dias difíceis, eles sempre existem, para qualquer pessoa, né? O que nos importa é realmente ressaltarmos, enaltecermos os dias bons. Mas para aqueles dias difíceis, eu sempre falo que família, amigos e fé. É neles que nós encontramos, assim, o combustível para nos reenergizarmos, para seguir em frente. E minha mãe sempre fala isso, né? A Bíblia, ela sempre tem uma resposta para o problema que você está enfrentando. Então, acredito que ter fé é a principal força motriz que nos leva aos nossos sonhos, sabe? E a doutora está aqui com um escapulário, para quem está só nos ouvindo, um lindo escapulário aqui. Eu tinha sempre andava com um também, mas ele arrebentou, foi até bom eu me pensar aqui, que a gente vai deixando assim, né? Eu sempre usava. E eu gosto também desses momentos. Tem o momento que a gente faz o culto em família, lá em casa, a gente faz em casa, a gente vai na igreja. Lógico, Deus está presente em todo lugar, mas é bom a gente ter esse momento, né, com ele. E nesse mesmo sentido, tem uma frase de Chico Xavier, meu marido, inclusive, tatuou ela, que é mais ou menos nesse mesmo sentido, que é tudo passa. Estava na cabeceira dele, da cama dele, inclusive. Que é mais ou menos isso, tudo passa, né? Então, seja resistente, forte, paciente com os momentos difíceis, porque eles vão passar. Mas também desfrute, deleite, seja feliz com os momentos bons, sabendo que eles vão passar. Né? Porque tudo passa, né? Então, vamos aproveitar. E eu me aproveitei demais esse momento aqui maravilhoso, delicioso. Daqui a pouco vamos para um momento difícil, que é tentar levar a perspectiva de gênero a todos, aplicá-la na prática, porque eu acho que quanto mais a gente levantar essa bandeira, quanto mais a gente aplicar, e essa dica, para mim, eu já vou levar para a vida, que é já levar para a questão administrativa, porque realmente é uma questão que eu não tinha pensado. Você já plantar a sementinha ali, olha, já ligar um alerta ali, né? Então, assim, foi maravilhoso, te agradeço demais. Doutora Rafaela Cosme, muito obrigado. Deixa aqui as suas redes, onde que as pessoas te acham, para todo mundo te seguir, te acompanhar. E é só uma até breve, tá? Com certeza a gente vai voltar mais vezes. Muito obrigada, doutora Amanda. Foi uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. E quero dizer que toda a admiração que eu tinha pelo livro, pela sua obra, pelos seus estudos, pela sua tese, ela se torna ainda maior quando ela é personificada, né? A gente consegue ver a sua energia e sentir, por meio desse sorriso também que nos alegra, assim, me deixa muito feliz. Assim, foi um momento muito feliz, estou muito contente de ter estado aqui com vocês. Para aqueles que querem me seguir, as minhas redes é Rafaela Cosme, @RafaelaCosme, escrito de forma bem simples. Também estamos com o IBDP Comunicação, onde vocês podem encontrar os nossos trabalhos, tudo que está acontecendo, seja em âmbito legislativo e também no judiciário. Então, quero deixar aqui com vocês o meu abraço, o meu carinho e dizer um até breve, doutora Amanda. Muito obrigada, doutora. Finalizamos mais um episódio do IEPREV Talk.
seu podcast de previdenciário. Estamos sempre na rede social, no @ieprev, no meu Instagram, Amanda Faria Mapa, e sempre trazendo temas importantíssimos com convidados especiais, como a doutora Rafaela. A gente está toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, com um novo episódio, um imperdível episódio. Então acompanha a gente, fica ligadinho aí no Spotify e no YouTube é no perfil do IEPREV que esse vídeo você encontra e lá no Spotify, no IEPREV Talk. Até o próximo episódio.